Uou! Salve, salve Santa Catarina! Muito boa tarde para você que neste sábado de sol está com a gente curtindo o Clube da Bola, o único programa do mundo que une os quatro cantos do estado falando do futebol catarinense. E claro que o estadual é nosso principal assunto de hoje. O embalado Brusque, o travesso Juventus aprontando, o início difícil para os grandes do futebol catarinense. E ainda, Martinho das Embaixadinhas, Ronaldinho Gaúcho dando show no futsal, tem o VAR da Várzea, já ouviu falar? Matéria de Celito Esteves daqui a pouquinho. Como já é tradição por aqui, nossos telespectadores vão nos ajudar a desenvolver o Clube da Bola de hoje. Manda um WhatsApp pra gente. Telefone, anota aí, hein? 48 é o código. 991914706. Tem sugestão, comentário, tem pergunta para os nossos comentaristas, tem crítica, a gente vai ler também. Manda uma fotinho, manda um vídeo, você vai passar na tela da NDTV. Nosso convidado de hoje, vou apresentá-lo, já é sócio aqui do programa. Diogo Massaneiro, nosso homem forte do ND+. Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Tudo bem, Mancha? Boa tarde. Prazer estar de volta, agradeço pelo convite, obrigado pelo homem forte, né? Não é para tanto, mas estamos aí. Obrigado e vamos falar muito de futebol, rodada quente, tem clássico, tem muita conversa pra gente pôr em dia. Ele que já é nosso companheiro aqui de todos os sábados, chegou hoje, a paisana com a camisa do The Beatles, mas agora colocou sua camisa social, caprichou no microfone, Data Fábio também já tá aqui no estúdio. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha, muito boa tarde, Diogo, muito boa tarde, colegas do programa Clube da Bola. É verdade, né? Um final de semana muito especial aqui para a grande Florianópolis, para envolvidos, Avaí, Figueirense e Avaí, porque afinal é o clássico, né? E clássico vale muito, independente se é a quarta rodada do Campeonato Catarinense, se é a última, se o jogo for marcado às 3 horas da manhã, envolve muita emoção. Tentar entender o clássico, Avaí Figueirense, ou Figueirense e Avaí, sem as tintas da emoção, ninguém vai conseguir. Então amanhã tem clássico. E clássico é clássico, vice-versa. É o poeta Fábio Machado. Ó, já vou lançar uma questão para os nossos telespectadores. Se a galera quiser participar aí no WhatsApp, a gente vai ler os comentários. Será que não é muito cedo para um clássico na quarta rodada? Vou colocar uma lenha na fogueira aí. Os times não se conhecem ainda, os técnicos ainda não conseguiram extrair, tirar o melhor das equipes. O próprio torcedor está descobrindo quem são os novos jogadores. Será que tem clima para um clássico tão cedo? Seria mais legal, talvez, na penúltima, na última rodada? Quero a opinião de vocês aí, participem com a gente. 991914706. Antes da gente relembrar como é que foi a última rodada, eu passo essa pergunta para o Fábio e para o Diogo. Fábio, não é muito cedo para um clássico? Será que tem clima? Mancha, assim, eu confesso que apesar de toda a poesia, né, que eu falei da emoção, um clássico ainda está um pouco frio esse ano, né? Talvez, mas aí a questão até do próprio estadual, que precisa ser revisto algumas situações. A verdade é que o estadual, ano a ano, ele vem agonizando muito, né? E o campeonato estadual desse ano, ele tem uma característica diferente. Nós vamos ter 2 campeonatos catarinenses dentro de uma competição, que a primeira rodada, 9, né, 1 contra todos, é um campeonato. Primeira fase. A primeira fase vai ser um tipo de emoção. Vai indo, vamos ver onde é que fica, vai ficar na quinta, vai ficar na quarta posição, vamos ver qual é o time revelação. Terminou essa fase, aí começa o mata-mata para definir até o campeão. Aí você pode ter certeza que vai ser uma outra emoção, vai ser um outro tipo de envolvimento. Então, o Campeonato Catarinense com o regulamento, que é o que deu para fazer, a verdade é essa, eu já falei, as datas vão diminuindo, Diogo. Aí aquela questão do cobertor curto, sabe? Tu puxa o cobertor para tampar o teu pescoço, o teu pé vai ficar fora pegando frio, porque você não tem mais o que fazer. As datas vão diminuindo a cada ano e a CBF, essa é a tendência. Então os times catarinenses, a federação, os envolvidos, os patrocinadores, todo mundo, aquele que pensa no futebol, pensem no estadual diferente daqui para frente. Mas, Mancha, o clássico serve para isso. Apesar de estar frio, mas é aquele clássico que amanhã pode ter certeza. Vai sobressair um jogador que até agora estava meio escondidinho, porque o clássico faz isso. Ele transforma vilões, ele cria heróis. Então vamos ver, vamos embora. Vamos partir para esse clássico aí. Uma dica. Quando o cobertor é curto, dorme de meia. Então tá dorme bom. de meia. Tá, Diogo, sei que na quarta rodada, como a gente chama, é um tiro curto, né? Mas você fala exatamente na nona, não é tanta diferença e tal, mas é dar um pouquinho pro Valdívia deslanchar, pro Pedro marcar mais um gol, pro técnico conhecer mais o pessoal. E alguém podia lançar uma pergunta, tá, Mancha, mas daí se na nona rodada chega, por exemplo, o Avaí sem chance, o Figueira já sem chance de classificação, acho difícil. Ou querendo escolher o adversário. Ou querendo escolher, mas não é o clássico, não é o jogo da emoção, até no futebol de mesa é emocionante. É o copo meio cheio e o copo meio vazio. É aquela história, é cedo, eu gostaria de ver um clássico mais pra frente. Mais quente.
mais quente, com os times mais entrosados, com o Augusto Inácio um pouco mais feliz com os jogadores dele. Mas o Clássico ele pode marcar um divisor de águas, né? O Avaí está ali patinando, não sabe onde vai ainda os seus jogadores, o Augusto Inácio não está muito feliz, enquanto o Figueirense começou um campeonato muito bem. Agora, o Clássico vira, né? Uma derrota no Clássico pode reverter toda uma situação, pode esquentar, pode dar aquele ânimo extra que talvez o Augusto Inácio esteja esperando dos seus jogadores, aquele algo a mais venha no Clássico, o Avaí deslanche, e o Figueirense se ganha, vai a 10 pontos, assume a liderança isolada, deixa o Avaí para trás, e aí o campeonato fica outro. Então eu acho que o Clássico, no meio, na quarta, quinta rodada, pode não ser o ideal, porque os times ainda não estão 100%, mas ele pode marcar um divisor e fazer um campeonato deslanchar num outro caminho a partir dali. E só para dizer o seguinte, né, que amanhã tem Clássico, né? É preciso dizer isso aí. Amanhã nós temos Clássico. Eu não preciso nem falar aqui o nome dos times, porque isso é o Clássico verdadeiro. E o da linguiça? Tá bom. Daqui a pouco o Sérgio Badá, Marcelo Nunes, Emerson Luiz e Juca Miguel, o time completo do Clube da Bola, escalado para o programa de hoje. Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos começar refrescando a memória do nosso telespectador com um pequeno resumo de como foi a última rodada do Catarinense. Teve virada, tropeços e uma partida sem gols. Vamos dar uma olhada. Na Arena Condá, a Chape tropeçou diante do Juventus. Marlon fez o gol da vitória do moleque travesso. Chape 0, Juventus 1. Em Floripa, o Figueira levou um susto quando Luquinhas marcou para o Jack. Mas Diego Gonçalves empatou. E Pedro Lucas, com esse golaço, assinalou a virada alvinegra. Figueirense 2, Joinville 1. No Clássico do Sul, o Tigre recebeu o Peixe, mas no Heriberto Wilson as redes não balançaram e o torcedor ficou com o grito de gol preso na garganta. Criciúma 0, Tubarão também 0. Em Itajaí, Medina colocou o Marinheiro na frente. Roberto Pítio aumentou a vantagem do Marcílio. O Galo do Oeste descontou com Léo Itaperuna. E foi isso. Marcílio Dias 2, Concórdia 1. Na ressacada, um novo encontro entre Avaí e Brusque, repetindo a final da Recopa. E mais uma vez, deu Brusque, com Thiago Alagoano. Avaí 0, Brusque 1. Daí, os gols da rodada para a gente começar agora individualmente em cada jogo. Fábio Diogo, Criciúma e Tubarão, nada de gols. Mais uma vez o Criciúma começando aí com altos e baixos uma competição, Fábio. Olha, um jogo muito ruim, né? Que demonstra muito a condição, tanto de Criciúma, que é aquele time que a gente volta, né, falar aqui sobre uma eterna irregularidade, um time que vive uma crise muito forte, né? Não se acha fora de campo, administrativamente, né? Um presidente que às vezes passa do ponto naquilo que fala e vai pagar por isso, vai sobrar para ele, né? Sobre aquela reclamação dele com a arbitragem, ninguém está aqui discutindo o mérito se ele tem razão ou não, mas é aquilo que eu falo, o presidente tem que ter uma liturgia, é a liturgia do cargo de presidente. O presidente tem que ter um posicionamento, o presidente tem que ter uma postura, né? E ponto final, ele não pode passar daquilo, faz parte do cargo. E o jogo realmente foi muito ruim, foi um jogo muito fraco, eu acho que o Tubarão, eu já vou pontuar aqui antes da tua pergunta, para mim, agora, hoje é a grande decepção do campeonato, é o Tubarão, né? Eu vi alguns jogos do Tubarão, acho um time que falta tudo, falta consistência, um time que está faltando um tipo de referência. Então, eu acho que o 0-0 foi um placar muito justo por aquilo que vem fazendo Criciúma, vem decepcionando Criciúma e Tubarão. Jogou o Tubarão, que há 2 anos aí veio como uma sensação, é Copa do Brasil, é jogo com grandes do futebol nacional, e de repente deu uma oscilada, né? Não conseguiu mais repetir o que fez há 2 anos. Projetos como esse precisam se sustentar. O Tubarão ele veio de uma ideia fora de campo muito boa, né? O clube, startup, mas dentro de campo não conseguiu entregar para o seu torcedor aquilo que se esperava. Um resultado melhor tanto dentro de Santa Catarina quanto uma chegadinha mais forte a nível nacional. Se você não consegue isso, você não consegue recursos, você não consegue contratar bem, você não consegue formar bons times, você não é competitivo. Mesmo um jogo contra o Criciúma, com duelo local, daqui a pouco a gente entra na disputa, é clássico, não é? Mas um duelo regional contra um adversário que tem uma rivalidade entre as cidades, e o Criciúma, ele tem ainda o resquício do rebaixamento. O fora de campo do Criciúma ainda pesa muito, a questão administrativa, a pressão da torcida. O torcedor do Criciúma está acostumado a ser campeão, a brigar lá em cima, não a ser rebaixado.
Então o time entra em campo, o torcedor está Perdendo. desconfiado. Já entra perdendo. Já entra perdendo porque já entra devendo. Já entra devendo. E aí você entra num cenário em que os dois times não estão em condições de apresentar bom futebol e dar isso aí. Um abraço pro Daniel Russo, torcedor do Criciúma, mais roqueiro que eu conheço. Fábio, vamos para outro jogo. Avaí e Brusque, o repeteco da final da Recopa 2020, e o resultado também foi favorável ao visitante, ao Brusque, dessa vez 1-0. Primeiro eu queria dizer o seguinte, né? Eu gosto muito do time do Brusque. Eu acho que o time do Brusque é um time hoje muito forte, é um time que talvez no campeonato já entrou embalado, né? Até pelas competições do ano passado, e isso é uma grande vantagem. Tem um entrosamento. O entrosamento hoje é o mais caro no futebol. A coisa mais cara que você tem no futebol hoje se chama entrosamento, e o Brusque tem. Mas não fizeram uma boa partida. É preciso dizer aqui também que, apesar do elogio que eu estou dando para o Brusque, até o gol foi uma partida com pouca criatividade, muito toque no meio de campo, os dois times mais preocupados com o sistema defensivo. Mas o Brusque mereceu vencer? Mereceu vencer. Aproveitou muito bem o contra-ataque, que também é uma coisa muito interessante no futebol. Se aproveitou de um Avaí perdido, com uma letargia total dentro de campo, meio de campo, dando toquezinho para cá, toquezinho para lá. Faltou para o Avaí, para um jogo desse, Mancha, que tinha uma característica de revanche, faltou para o Avaí se jogar para cima. Faltou caráter. Pronto, eu vou usar aqui a palavra do Augusto Inácio. E é preciso dizer que quando ele diz que o jogador não tem caráter, ele não está falando da índole de nenhum jogador, não. Isso é um termo português, é um português, termo português que se usa na Europa. Então, se você assim, quando ele diz que o jogador do Avaí não teve caráter, ele não teve vontade, não teve a gana, não teve a raça. Pronto, o Avaí é conhecido como time da raça, não teve a raça. Então foi essa análise. Eu vou ficar com as palavras do Augusto Inácio. Vamos lá. O time foi juvenil, a defesa foi lenta, faltou caráter, já expliquei aqui a explicação. Meu time faltou inteligência. Quem falou isso não é um corneteiro lá da arquibancada, lá do parapeito. Quem falou isso foi o próprio treinador. Eu acho que é a melhor análise que fez para o time do Avaí. Um time totalmente desarticulado, um time totalmente desmontado, um time totalmente... não tem padrão nenhum. Porque no primeiro jogo, Mancha, lá no dia 19, o Avaí não só fez uma pré-temporada. Mas peraí, com 4 jogos você tem que ter um padrãozinho. Então, assim, meia verdade do Augusto Inácio. Ele tem meia razão, não é meia verdade. Ele tem meia razão. Agora, dali para frente da meia razão, Augusto Inácio está devendo. Porque se é para contratar, se é para jogar contra o Brusque, com todo respeito ao Brusque, com 3 volantes, com 3 cabeças de área, como diz o meu querido Badá, contratava o nosso mito Mauro Ovelha. Aí não precisaria trazer um técnico lá de fora. Ele tem que apresentar alguma coisa nova, ele tem que apresentar um técnico que vem do exterior, tem que apresentar alguma coisa nova. Não está apresentando. Diogo, no Avaí, desses novos contratados, desses que chegaram agora, quem está te chamando a atenção, positivo, negativo? Quem te chamou a atenção? Gostei do jogo do Valdívia, do jogo da semana passada. Ele está procurando, né? Ele está procurando, não se esconde. Tá afim. Ele deu 3 assistências no jogo de segunda-feira. Ele precisa se encontrar, ele veio de uma temporada muito ruim no Vasco, ele praticamente não jogou, bem desacreditado já há alguns anos. Eu acho que ele tem condições de encontrar no Avaí o caminho dele, porque o Campeonato Catarinense, apesar de não ter começado bem para o Avaí, é um campeonato que dá para se recuperar. Se classificam 8, você pode chegar ao mata-mata com as irregularidades. Especificamente em relação ao jogo do Brusque, o Fábio lembrou bem, o Brusque vem entrosado, vem de competições em 2019 já vencedoras. O Brusque foi campeão em 2019, ele não jogou qualquer campeonato, então está motivado, a torcida está pegando junto e encaixou o jogo do Brusque contra o jogo do Avaí. O Brusque soube jogar contra o Avaí as 2 vezes dentro da ressacada. Aproveitou as falhas de entrosamento, aproveitou as falhas defensivas, os erros de posicionamento, as escolhas do seu treinador. E para acrescentar isso que o Fábio falou, além do Valdívia, o Augusto Inácio ele pode fazer coisas boas no Avaí, só que ele precisa de tempo. E aí a gente precisa saber se o campeonato e a torcida vão dar tempo. Para fechar, não dá para a gente ficar com um glossário embaixo do braço quando o Augusto Inácio dá entrevista, ele tem que cuidar com as palavras, de fato. Principalmente por causa do vestiário, não por causa da imprensa. Legal. Já que a gente citou tanto o técnico Augusto Inácio do Avaí, ele falou na entrevista coletiva sobre essa derrota diante do Brusque. Vamos ouvi-lo. Aqui. Não é só aqui embaixo nas pernas. Temos que ter aqui, cá em cima, para ganhar jogos. Enquanto os jogadores não perceberem isto, também dificilmente vão jogar na minha equipa. Aquele jogador tem que ter ganas de ganhar, raiva de ganhar, fome de ganhar. Eles devem estar com fome, mas é de perder. Estão fartos de perder. E eu também já estou farto de perder. Quero ganhar, mas com raça, com vontade, com querer, com determinação. Por isso, o chip mental tem que mudar. Porque se não mudar, perdemos todos. Perde o clube,
Perco eu, perco os jogadores e o clube não vai atingir os objetivos. Por isso, chateado, triste, mas um bocado furioso. Estou um bocado furioso hoje. Sou uma pessoa bem disposta por natureza, mas a perder, quer que a gente perca com honra. Não a perder desta maneira. Desta maneira não sei. Tá aí o técnico Augusto Inácio descontente aí com a atuação do time diante do Brusque. Vamos então agora... Tá pistola. Tá pistola. Um bocado furioso. Um bocado furioso. Vamos até Itajaí conversar com o Marcelo Nunes, que vai falar das vitórias do Brusque e também do Marinheiro. Chega mais, Xará. Boa tarde. Fala Mancha, fala amigos ligados no Clube da Bola nesse sábado, tudo bem por aí? A gente começa falando da dupla aqui da região do Vale do Rio Itajaí. Falando do Brusque, que mais uma vez foi a ressacada no meio de semana e aprontou para cima do Avaí. Vitória consciente da equipe do Brusque pelo placar de 1-0, gol marcado pelo meio-campo Thiago Alagoano. O Brusque vem apresentando o melhor futebol desse início de campeonato catarinense, uma equipe bastante sólida, bastante entrosada, treinada pelo técnico Gerson Testoni. O Brusque que já no fim de semana, em um jogo de 9 gols, venceu a equipe do Joinville, vai chegando agora a 6 pontos e deixando seu torcedor bastante empolgado, ainda mais depois dessa sequência de títulos que o Brusque conquistou nos últimos anos. Para amanhã, para o domingo, o Brusque encara a Chapecoense na Arena Condá, já foi diretamente de Floripa para a cidade de Chapecó, onde pega a Chape pensando em, por que não, buscar mais um resultado de vitória, né? Por mais que seja contra uma equipe favorita ao título do campeonato estadual. Vem muito bem o time do Brusque, o time treinado pelo Gerson Testoni, realmente fazendo um trabalho bacana nesse começo de campeonato catarinense. Já aqui em Itajaí, o Marcílio Dias, no meio de semana, venceu a equipe do Concórdia pelo placar de 2-1. O técnico Moisés Egert fez algumas substituições, 4 titulares foram substituídos em relação à derrota do Avaí. É claro que perder para o Avaí na ressacada, como o Marcílio perdeu na segunda-feira, é um resultado normal, dado as condições de favoritismo, a proporção dos dois clubes no cenário catarinense, mas o que o torcedor do Marcílio Dias não aceita é apatia. E isso o Moisés conseguiu corrigir na quinta-feira, aqui na cidade de Itajaí. Marinheiro venceu o Concórdia pelo placar de 2-1 e agora se prepara para pegar o Criciúma, amanhã, 4 da tarde, no sul do estado, pensando, por que não, em uma vitória. E é o Marcílio Dias também tentando se encaixar, tentando apresentar um futebol melhor para brigar na parte de cima da tabela. Eu volto contigo aí no estúdio do Clube da Bola. Mancha! Rapidinho, Fábio e Diogo, pessoal de casa, 3 coisinhas bem rápido. Primeiro, Fábio lembrava aqui das últimas 3 competições que o Brusque disputou, ele foi campeão. Copa Santa Catarina, Série D, ano passado, né? E esse ano, a Recopa. Outra coisa é o seguinte, hoje pela manhã a gente produzindo o programa, né? Na redação, o nosso Matheus Alves, que é o nosso estagiário da produção, fez assim, ó, cruzou o braço, olhou para mim, olhou para a tela do computador, a tabela estava na tela do computador, né? De classificação, Brusque vai ser campeão. Falei, calma, Matheus, calma, peraí, o campeonato começou agora. O que tu acha? Não, tá embalado. Eu falei no meu comentário inicial aí, de todos os times do campeonato, apesar da liderança ser do Figueirense, o time mais consistente, o time mais encorpado, que já chegou numa velocidade boa, é o Brusque. Então, sim, claro que tem condições, claro que é um time favorito, tem que manter essa pegada, né? Não precisamos, aqui precisa dizer que o Juventus, para mim, também é a grande surpresa positiva do campeonato, mas é evidente que de todos os times que estão jogando já há muito tempo juntos, né? O jogador já conhece, o Edu já sabe se ele tocar para a direita quem vai estar, se ele tocar para a esquerda quem vai estar, de fato é o Brusque. Todos os outros times, processo de reconstrução, processo de retomada, no caso do Figueirense, então o entrosamento demora um pouco mais. Diogo, você falou ali antes, ali, quando a gente falava do assunto clássico, que o clássico, assim, um pouquinho mais cedo no campeonato, na 4ª rodada, é um momento de transição, que pode ser de mudança, pode ser... Pode virar a chave para outro momento do campeonato. Né? Sabia que o Clube da Bola também tem esse momento? Ah, fantástico. É quando a gente vai pro oeste do estado conversar com o Sérgio Badá, que vai falar da derrota do Concórdia pro Marcílio e também do tropeço da Chape. Técnico Emerson Maria não está tendo, e ele sabia, vida fácil no oeste catarinense. Boa tarde, nosso líder, nosso Lobo Alfa, Sérgio Badá. Olá, meu chefe, grande abraço, amigo Marcelo Mancha, um abraço a todos ligados aí no nosso Clube da Bola, né? Falando um pouco, então, a respeito, inicialmente, da Chapecoense, que jogou na quarta-feira, decepção total, frustração total
não porque perdeu para o Juventus, porque a Chapecoense é freguesa do Juventus. A última vitória da Chapecoense contra o Juventus foi em 2013, lá em Xanxerê, com 2 gols do Rodrigo Grau. E aí, depois de lá para cá, foram 5 jogos, 4 vitórias do Juventus e apenas uma da Chapecoense. Aliás, um empate. 4 vitórias do Juventus e um empate. Então, faz 5 jogos que a Chapecoense não consegue ganhar. Aí foi uma quarta-feira com temporal, tempestade, aqui na Arena Condá, aqui em Chapecó. Que bom, né? Porque Chapecó precisava de chuva. Aí, dentro do campo, a Chapecoense, um time, aquilo que falou o Marcelo Nunes a respeito do Marcílio Dias, no jogo lá contra o Avaí, é o que nós vimos aqui. Um time apático, um time sonolento, e o retrato do comportamento do time foi esse gol. Isso aí é gol de juvenil, é gol de treino, é gol dos casados contra os solteiros aí na NDTV de Florianópolis, que eu sei que vocês têm 2 times, o dos solteiros e do casados. Isso aí é jogo que se faz em jogo de brincadeira. Não é possível. O goleiro dá um balão, aí o centroavante fica parado, aí o zagueiro antecipa, cabeceia, o Tarles erra 2 vezes o bote na bola, aí o atacante do Juventus leva para a linha de fundo, ao invés de ir na bola, o Alan Ruschel corre para dentro da área, o cruzamento fraquinho que o João Ricardo podia dominar com o pé, não, ficou nanando, ele e o Joilson, e aí veio o Marlon por trás e aproveitou que a bola parou na poça de água e acabou fazendo o único gol do Juventus, mas poderia ter sido mais. Depois de fazer 1-0, o Juventus até teve chance para ampliar o marcador. Então, é um time apático, um time sonolento. O técnico Emerson Maria trocou mal, mexeu mal no intervalo, precisando reagir, tirou 2 atacantes para colocar 2 meias, e o que estava ruim ficou pior ainda. Se foi ruim no primeiro tempo, ficou pior no segundo tempo, aí o Juventus tomou conta do jogo e merecidamente venceu por 1-0. E repito, poderia ter sido 2, quem sabe até 3-0, que não seria nada de anormal, porque o Juventus realmente foi muito superior. Parabéns ao Jorginho e parabéns ao time do Juventus, que é a sensação do Campeonato Catarinense. Um time que veio da 2ª divisão e a gente sabe que entrou na competição porque houve desistência lá do Almirante Barroso e está fazendo bonito. 3 rodadas, 7 pontos, e olha que estreou contra o Figueirense em Florianópolis, empatou o jogo, daí ganhou do Criciúma em casa, é bem verdade, com um pênalti polêmico, mas o Juventus não tem nada a ver com isso, e veio aqui com autoridade, ganhou da Chapecoense, 7 pontos em 3 rodadas, se candidata a uma vaga entre os 8. E a Chapecoense não tem do que reclamar, assumiu a comissão técnica, os jogadores, os dirigentes, assumiram realmente que o time jogou muito mal e que está devendo 3 jogos, apenas 2 pontos. Está ali o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, tem que realmente dar uma sacudida aí no elenco, porque é início de campeonato. O problema é que a gente já traz uma carga pesada de 2018, quando a Chapecoense escapou na Série A do rebaixamento na última rodada contra o São Paulo. Aí 2019 foi uma desgraça, não teve o torcedor nada para comemorar, não teve nada de tranquilidade em 2019. Aí começa 2020, aí troca a diretoria, troca a comissão técnica, dá uma reformulada no elenco de jogadores, e aí se espera que pelo menos o começo do ano vai ser mais tranquilo, mas que é nada. Empatou razoavelmente bem com o Avaí, muito mal com o Concórdia no Clássico da Linguiça, no empate 1-1, e aí jogou nada com coisa nenhuma contra o Juventus e mereceu perder, isso reconhecido pela diretoria, pelo Emerson Maria e também pelos jogadores. Então, de discurso, o torcedor da Chapecoense está farto, quer ver o time reagindo dentro de campo, e amanhã, depois eu falo, ter uma oportunidade contra o Brusque. Se jogar como jogou contra o Juventus, vai perder para o Brusque aqui em Chapecó. E o Concórdia também não faz boa campanha, está na zona de rebaixamento, começou mal o campeonato também, foi lá em Itajaí, tive a oportunidade de ver o jogo. Primeiro tempo muito apático do time comandado pelo técnico Celso Rodrigues. O Marcílio Dias, no primeiro tempo, praticamente liquidou a fatura em poucos minutos, fez 2-0 ao natural. Concórdia também desmobilizado dentro de campo, aí veio o segundo tempo, melhorou um pouquinho, chegou a descontar o Concórdia, mas não teve tempo e nem forças para reagir, para buscar pelo menos um empate. Esse jogo que a gente está vendo aí, Diego Felipe saiu jogando errado, aí perdeu a bola e o Marcílio Dias aproveitou para fazer 1-0 aí nesse bonito gol de voleio. Então é assim, às vezes tu comete um erro, como cometeu o Diego Felipe, e o adversário não perdoa. Esse gol aí parece que desestabilizou o time do Concórdia, que logo em seguida tomou os 2-0. E ali o Marcílio Dias, o marinheiro, já começou a encaminhar a vitória. Depois, no segundo tempo ainda, o Concórdia chegou a descontar, fez 2-1,
quando estava pensando em reagir, teve o seu lateral direito, Alisson, né? Expulso, e ali terminou a reação do Concórdia. Perde mais uma, zona de rebaixamento, apenas 1 ponto somado em 9 disputados, e para piorar, tem o Joinville domingo lá em Joinville, mais um jogo difícil aí para o técnico, para o time comandado pelo técnico Celso Rodrigues, que começou muito mal também o Campeonato Catarinense. Tanto o Chapecoense quanto o Concórdia precisam melhorar e melhorar muito para ter vida tranquila nesse Campeonato Catarinense. Daqui a pouco o Mito volta para falar mais da Chapecoense, mais do Galo do Oeste. Fábio, você queria... Não, é que antes de falar do próximo assunto, eu sei que estás agoniado aí. Por que moleque travesso? Estás agoniado, queres perguntar? Por que moleque travesso? Então, que travessura esse moleque fez? Explicar. Na verdade, o moleque travesso não é por causa do Juventus de Santa Catarina, e sim o Juventus paulista, né, lá da Rua Javari, do bairro da Moca, que é uma área de imigrantes muito pobre. Em 1930, quando o Juventus foi disputar pela primeira vez o Campeonato Paulista, ele venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. E desde então, o moleque travesso fazendo as suas travessuras, vencendo os grandes. Como o Juventus aqui tem o mesmo nome, né? Juventus, também, mesmas cores, também as mesmas cores, o mesmo escudo, também, né? Também pegou essa alcunha, né? De moleque travesso. E está aí, fazendo travessura também no futebol catarinense, com uma vitória contra a Chapecoense. Para fechar a rodada, a gente vai falar de Figueirense e Joinville já, mas antes vamos ler algumas mensagens que chegaram pelo WhatsApp do Clube da Bola. 99191 4706. Vamos ver a primeira mensagem que vai aparecer. É o Jean Renato de Brusque. O Brusque, como está embalado, ele é o favorito ao título. Jean, Fábio respondeu há poucos minutos, dizendo que é um dos favoritos, sim. Um dos, sim. Com certeza, Jean. Vai chegar. E o Jean na fotinho meteu a camisa do Brusque ali, hein? No iconezinho ali, ó, meteu. O Jesus Lírio, que é aqui de São José. Parabéns pelo programa, belo trabalho dessa equipe de esporte. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Diogo Massaneiro. Tá aí, um abraço do Jesus. Grande Jesus, quanto tempo, hein, Jesus? Um abraço, meu querido, tudo de bom. Espero que esteja tudo bem com o senhor. Um abraço. Que legal. Vamos para mais, tem mais WhatsApp chegando aqui. O Maicon, que é de Tubarão, sul do estado. A torcida do Tubarão está fazendo campanha para incentivar o clube nessa situação complicada. Segunda, contra o Juventus, a Vila vai virar um caldeirão. Tem que ser assim, Michael, que legal, tem que ser assim mesmo, porque a gente conversa muito sobre o Campeonato Catarinense, o estadual é essa rivalidade, ele é legal, mas, depois o Fábio vai falar, tudo indica que num futuro, talvez não tão distante, ele deixe de existir, Fábio? Um formato de estadual? Mude o formato, talvez. Eu acho que o Campeonato Catarinense, os estaduais, eles não vão morrer. Eles não vão morrer. Eles vão passar por uma reformulação. E essa reformulação já existe. Né? É só nós pegarmos aí o estadual de há 8 anos atrás, as datas que nós tínhamos, o tempo que durava um campeonato estadual. E até novembro? O estadual ia longe. Hoje não, hoje ele está cada vez menor, cada vez mais rápido, cada vez mais sucinto. Só para falar do Tubarão, Luiz Henrique, presidente, né, que se afastou por problema de saúde, ele agradeceu nas suas redes sociais o apoio, porque tinha uma faixa lá do Tubarão. E eu mandei uma mensagem para ele via WhatsApp e ele me respondeu. Não entrou em detalhes, mas pelo menos eu agradeço. Luiz Henrique, que sempre assiste o programa, é o nosso amigo, já esteve aqui, por ter respondido. Para a gente ter um exemplo da reinvenção dos estaduais, é só observar o Campeonato Carioca desse ano. Uma sucessão de erros, uma tragédia, briga de clube com emissora de TV, falta luz, falta água, jogo atrás, jogo 3 da tarde, estádios vazios. Então, o momento da reinvenção dos estaduais ele não vai chegar, ele já começou. O Flamengo... É devagarinho, o Flamengo já não quer mais negociar em conjunto com os demais clubes por causa da sua condição financeira. O Flamengo já se acha que meninos, é importante falar. Botou o Atlético Paranaense já faz isso no campeonato. O Coritiba fazia também, os paranaenses já faziam isso há muito tempo. Então, alguma coisa ali vai precisar. E se você pegar o número das arquibancadas, você vai ver que os estaduais eles estão numa decrescente mesmo. Legal. Fazer assim, tem mais uma mensagem aqui pra gente falar. O Nivaldo de Jaraguá do Sul. Boa tarde. Somos Juventus até debaixo d'água. O Nivaldão de Jaraguá do Sul mandou a mensagem participando também. Né? Juventus debaixo da água, lá em Jaraguá. Legal. Olha só. Figueirense e Joinville, pra gente acabar esse assunto da semana e já projetar aí o clássico e a rodada que começa. Figueirense e Joinville. Aquele susto no início, gol do Jack, mas depois a turma do Figueirense conseguiu o empate e a virada. Olha, Mancha, eu acho que foi um jogo de 2 tempos distintos, tá? Eu conversei com o Juca em particular, mas eu esperava um pouco mais de Joinville, tá? Eu esperava um pouco mais, enfim,
falta alguma coisa ali. Peraí, só um detalhe. Como assim em particular? Não no nosso grupo do Clube da Bola? Eu peço desculpas aí, mas foi uma troca, foi... Mensagenzinha no privado, né? Mensagens no privado, Juca Miguel. Ô, Juca, olha o ciúme aqui, Juca, tá difícil aí. Mas tudo bem. Mas eu troquei uma ideia com ele. Eu esperava um pouco mais da equipe de Joinville, acho que o Joinville tem uma série grande. Eu não quero aqui pegar o assunto do Juca, mas tem que cuidar muito desse sistema defensivo do Juca, porque é uma peneira, né? O Joinville hoje tem a defesa mais vazada do campeonato. O Ivan, que pode ainda ajudar, é um ídolo, para mim não está bem, tá caindo atrasado, talvez aquela forma de pegar forma física. Mas sobre o jogo, o Joinville jogou melhor no primeiro tempo, jogou melhor distribuído, apesar dessa deficiência, o Figueirense demorou um pouco para se encontrar. Terminou 1-0, placar justo até então. Só que no segundo tempo, eu escrevi na manchete do jornal do ND, do digital, Fábio, tu exagerou. A vitória foi fácil do Figueirense. O segundo tempo, o Figueirense fez o jogo ser fácil. Por isso que eu disse, vitória fácil do Figueirense contra o Joinville. Por quê? A entrada do Guilherme no meio de campo deu mobilidade. O Figueirense teve estrela, o Pedro Lucas, esse atacante. Você tem que ter estrela. Não, o futebol precisa, você tem que ter estrela, tem que estar certo no momento certo. O jogador entrou, foi chamado pelo técnico. No primeiro toque, ele vai lá e faz 2-1. E depois, se o Figueirense tivesse forçado um pouquinho mais, poderia ter feito 3-1. O Joinville não conseguiu reagir, apenas o Lucas de Sá ali manobrando ali no meio de campo. Então, assim, foi uma vitória fácil do Figueirense pelo que ele apresentou na segunda etapa. Evidente que muito longe do ideal as duas equipes. Mas eu confesso, tá? Eu vi esse jogo com muita calma, muita atenção. O Joinville me decepcionou. Vai ter muito trabalho lá o técnico Fabinho. O Diogo, que tem hoje esse estilo manezinho, mora em Floripa, tem raízes no norte do estado também, né? Conhece muito do Jack. Minha carreira começou lá e o negócio do Jack hoje é o seguinte, é louvável a atitude que a diretoria fez lá de trazer os ídolos de volta. A questão é se eles têm condição de jogo. O camisa 9 tem que não só jogar como fazer gol e o Lima tá devendo. O Lima é o maior artilheiro da história do Jack, mas ele precisa fazer gol hoje. A história dele ninguém tira, mas ele precisa fazer gol. O jogo contra o Figueirense ele não fez nada. E o Joinville é um time que está buscando velocidade pelos lados para jogar, tanto os meias quanto o pessoal que joga na lateral. E o Lima não está conseguindo acompanhar o ritmo do jogo, o ritmo dos jogos. Tanto que teve um jogo que ele já nem atuou, foi poupado. Contra o Figueirense ele não fez nada. Então o Joinville precisa decidir, o Fabinho precisa decidir se ele quer o Lima ou se ele quer um pessoal que jogue coletivo. Vamos fazer assim, a gente falou do Jack, falou do Juca, falou do Joinville, então vamos até São Francisco do Sul, porque o Juca Miguel está lá, vai acompanhar a final da Taça NDTV de Beach Soccer, maior campeonato de futebol de areia do sul do país, que tem transmissão hoje, fim da tarde, 5 horas, pela Record News para todo o estado de Santa Catarina. Juca Miguel, estilo é para quem tem óculos, um Ray-Ban ali, óculos de sol, o Juca Miguel, não tá certo, Juca? Nesse solzão aí de São Francisco do Sul, bandeiras ao vento ali atrás, como é que tá aí essa competição, expectativa? E já aproveita, fala um pouquinho do Jack também, boa tarde. Muito boa tarde, Mancha, boa tarde aos amigos ligados do Clube da Bola, um beijo aí pro nosso Fábio Machado, Diogo Massaneiro, sempre bom dividir aí o Clube da Bola contigo, um cara que a gente começou junto aqui no Notícias do Dia, aí o Diogo cresceu, deu um plus na carreira, tá aí em Floripa aí fazendo um ótimo trabalho. Falar também dessa decisão que a partir das 17 horas, com transmissão pela Record News, eu, Cleiton Ramos, Luan Wozniak, toda a rapaziada, transmitimos ao vivo aqui das Arenas da Enseada, grande final entre Juventus e Sindicato dos Arrumadores. Só para a galera entender um pouquinho a questão de jogo, afinal, é uma final bem interessante, porque a Enseada, que era tetracampeã, buscava o pentacampeonato, foi eliminado na semifinal, aí o Sindicato dos Arrumadores, terceira final seguida, está tentando conquistar o caneco. Pelo outro lado, a equipe do Juventus, uma equipe muito bem organizada, com vários jogadores com passagens pela seleção brasileira. E esta grande final, por ser um dos campeonatos mais conceituados do sul do Brasil e já fazer parte, Mancha, do calendário de esportes nacional do Beach Soccer, o técnico Gilberto Costa, técnico da seleção brasileira de Beach Soccer, estará acompanhando em loco a partir da grande final, que acontece mais uma vez, eu dou uma reforçada, a partir das 17 horas com transmissão pela Record News. Será um jogaço aí, a partir das 14 horas e 30 minutos, os portões aqui da arena serão abertos para receber toda a rapaziada por aqui. Aproveitar também e falar rapidamente do Joinville Esporte Clube, que no meio da semana foi derrotado aí pelo Figueirense pelo placar de 2-1, fez 1-0, eu até vi o Fábio comentando que a vitória foi fácil, mas se a gente pegar de bola mesmo que o Ivan defendeu, apesar que o Ivan não esteve tão bem assim, não teve tantas participações, né? Eu confesso que eu esperava também um pouquinho mais da equipe do Figueirense, mas o Joinville vai crescer na competição. Eu acompanhei também o pitaco aí do Diogo Massaneiro, o Lima
precisa fazer gols, realmente, camisa 9 vive de gols, o momento dele foi interessante, o momento do Ivan também foi interessante no passado, campeão da Série C, campeão da Série B, mas precisa realmente jogar um pouquinho mais de bola. E vamos acompanhar, domingão, 19h30, tem o Concórdia, que vendeu caro, né, para a equipe do Marcílio Dias, o Marcílio que no primeiro tempo poderia ter feito 450-0 em cima da equipe do Concórdia, no segundo tempo deu uma vacilada e o Concórdia diminuiu. E eu vou falar uma coisa para vocês, olho nesse Moisés do Concórdia. Ele não sei se ele vai chegar a terminar o campeonato estadual pelo Concórdia, mas Avaí, Chapecoense, eu já visei os próprios caras aqui do Joinville, certamente ele vai ter em mercado para jogar uma Série B tranquilamente. Joga muita bola esse Moisés do Concórdia, e o Joinville que, para tentar minimizar um pouquinho, Diogo, Fábio e amigos do Clube da Bola, fez treino fechado. O técnico Fabio Santos aí, para mudar a lateral direita, deve estrear Edson Ratinho, e lá na frente o Joinville vai tentar deixar uma equipe um pouquinho mais leve, um pouquinho mais ofensiva para disputar aí a partida de domingo na Arena Mancha. Mas é isso, muito calorzão, nosso Cinegra tá aí também com guarda-sol, vocês estão acompanhando aí de cima, e eu sigo aqui nas areias da Enseada, é um sol, aliás, aqui tem 14 sols para cada um, tá um calor bem grande aqui, Mancha. Que legal, Juca Miguel. Então, 5 da tarde tem esse jogaço aí. Taça ND, TV de beach soccer, o futebol de areia, 17 horas com transmissão ao vivo pela Record News. A gente falava aqui nos bastidores sobre a idade do Lima, 37. 37 anos. 37 anos. Tiramos essa dúvida. Ó, a gente recebe muitos vídeos, né? Também o pessoal da produção está sempre acompanhando o que rola aí nas redes sociais, pegando alguns vídeos diferentes. Recebemos um vídeo. Ele tem poucas informações, o vídeo chegou sequinho, só o vídeo, né? Não teve informação, a gente até buscou uma apresentação do Ronaldinho Gaúcho num amistoso. Tudo indica que é no mundo árabe, pelo que está escrito, né, nas placas, jogando futsal, dando show e deixando o adversário de queixo caído. Olha só o Ronaldinho em estilo Falcão, mas misturado com as habilidades de Ronaldinho Gaúcho que ele tinha no gramado. Ele olha para um lado, toca para o outro, tá deixando os adversários... Ó, coitado do nosso goleirinho ali, não viu nada. Ah, daí é brincadeira também, Ronaldinho. É por cima, é por baixo, olha o toque. Bum! Na trave. É o técnico do outro time bota a mão na cabeça. Tava com pouco cabelo o nosso técnico ali, Fábio. Vai ficar com menos ainda. O Ronaldinho ele sempre foi um malabarista do futebol. Ele começou muito cedo no Grêmio, né, irmão do Assis. Ele começou no Internacional simplesmente fazendo tudo sair, sabe em cima de quem? Do Dunga. Só isso. Ele começou fazendo um Grenal, quando ele surgiu pro futebol, ele acabou com o Dunga. O Dunga caiu de bunda no chão, né? E dali a gente já via que ele realmente tinha um grande talento, campeão do mundo. Acho que não precisa falar mais nada do Ronaldinho, que sempre teve essa habilidade particular. Falando em Ronaldinho, em espetáculo, em futsal, você citou Falcão agora há pouco, para a gente fazer um parênteses. O Falcão vai ter uma despedida na equipe de Jaraguá. O Jaraguá Futsal vai promover ao Falcão uma despedida. Legal. O Falcão, que é o maior ídolo do futsal no mundo, o maior do mundo de todos os tempos, vai voltar para casa onde ele se consagrou para ter uma partida de despedida em Jaraguá do Sul. Legal, né? Legal demais. O reconhecimento ao ídolo é muito importante, a gente não pode deixar o ídolo morrer. Não. Tá certo, tá certo. Falcão... E o próprio Falcão, né? Podia ficar lá onde mora, lá pra Santa Catarina, jogo de despedida. Nem precisa, pessoal, tá tudo. Não, vai lá. O Falcão que era fez muito... questão de vir. E o Falcão era muito burrinha, né? Ele era burrinha, porque ele jogava tudo da bola. Pra mim, o melhor jogador de futsal da história. Só que ele gostava também de provocar. Mas isso faz parte do futebol, né? Pra mim é Falcão, Manuel Tobias e Jackson. Os 3 melhores jogadores do mundo, da história, são brasileiros. Legal. Fazer o seguinte, um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais Sérgio Badá, Fábio Machado, o Diogo Massaneiro tá aqui com a gente e mais informações do futebol catarinense. Quero mostrar o material que o ND+, preparou sobre o grande clássico de amanhã no próximo bloco. Segura aí.